O Café Elétrico, ele é um evento em formato de webconferência, que ele é promovido pelos docentes do colegiado de Engenharia Elétrica da UFOB, do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, que busca fomentar a discussão de temas relevantes para o processo de formação do estudante, do curso de graduação de Engenharia Elétrica, assim como os demais cursos da UFOB e também da comunidade externa. Em sua terceira versão, o Café Elétrico apresenta a temática da engenharia pós-pandemia, apresentando análise da importância de múltiplas áreas de engenharia e uma breve perspectiva pós-pandemia. Então, queremos agradecer toda a comunidade da UFOB, que já se faz presente, e também a comunidade externa, representada por instituições públicas e privadas do país, como a SENGE, Univasf, UNEB, Petrobras, CREA Bahia, UFBA, UFRB, Codevasf, UNB, UIFBA, UIF Baiana, RMS, a Unidom, UniRB, FGV, a IFAL, A2S Engenharia, a Medfisian, a FGN Salvador, a Linear e a SESMAC. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Atenção! Os registros da sua presença, ela será realizada através do check-in certo. Então, para o registro, ou seja, para poder registrar sua participação, você deve acessar o link que vai estar disponível no nosso chat. A todo momento, nós vamos postar este link com o código da reunião, assim como o link para acessar o site da SERPA. Cada encontro, pessoal, tem seu código específico. Isso é importante para gerar o certificado. Então, fiquem atentos. Por favor, pedimos que mantenham seus microfones desligados, assim como as câmeras. Dúvidas ou contribuições deverão ser escritas no chat. E após as falas do palestrante, em todos os momentos, e da forma como ele desejar executar a sua atividade, teremos a participação daqueles que se inscreveram para poder abrir nas dúvidas e questionamentos. Para isso, a lista será organizada pelo chat, conforme a solicitação em ordem crescente de cada participante. Então, hoje, o nosso encontro ele tem como tema tecnologias pós-pandemia. Então, nós estamos assim felizes e muito agradecidos pela participação na disponibilidade do professor mestre Arthur Passos Dias Lima, uma grande pessoa na área acadêmica, sob o ponto de vista da engenharia elétrica. O professor Arthur, atualmente, ele é coordenador do curso de engenharia elétrica da FGN, que é a Faculdade de Gestão de Negócios, que fica em Salvador. E ele vai apresentar a sua formação e fazer todo o seu enredo conforme a sua necessidade. Professor Arthur, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. E a palavra é sua. Obrigado, Leandro, pela oportunidade, primeiramente, de aprendizado. Espero que todos estejam me escutando, né? O áudio esteja tranquilo. Perfeitamente. Isso. Então, eu agradeço ao FOB pela oportunidade da participação dessa, vamos chamar de bate-papo, né? Eu coloco aqui como microfonia, acho. Alô? Ok. Então, o que acontece? Eu acho mais um bate-papo sobre essas novas tecnologias após pandemia. Não é nada novo, pessoal, colegas, né, de trabalho, ou alunos também que estejam me escutando. Na verdade, eu queria apenas contribuir com pontos interessantes para que todos possam observar e extrair dessas observações pontos positivos, tá? Nós sabemos que o momento atual, no cenário mundial, é um momento ímpar, né,
colocar agora aqui no século, né? Mas vamos passar por isso, mas ao mesmo tempo as tecnologias elas estão se expandindo. Então, por exemplo, esse momento agora que nós estamos em conjunto, virtualmente falando, se não fosse a tecnologia, nós não teríamos este encontro. Observe que esta ferramenta que nós estamos utilizando, ela sempre existiu, né? Digamos, há 2 anos atrás, vamos colocar 2 anos atrás, ela sempre existiu, mas a gente nunca prestava atenção no que diz respeito da sua utilização. E hoje nós estamos utilizando essa ferramenta. Então, muitas pessoas estão fazendo lives, principalmente na parte da área acadêmica, trocando informações, para que nós não fiquemos parados, entre aspas, no que diz respeito a esses avanços tecnológicos. Eu vou colocar, eu vou pedir licença que eu tirei a minha câmera, vou deixar claro para todos, porque para que a minha apresentação, que está sendo feita pelo Prezi, seja uma apresentação mais nítida possível, no que diz respeito à minha contribuição, tá? Então, é por isso que eu tirei a câmera e eu estou colocando apenas a apresentação do Prezi. Então, fica mais leve, né, a apresentação, do que fazer a apresentação com o vídeo. Então, eu estou pedindo licença a todos. Obrigado pela participação de todos. Agradeço também à faculdade, a FGM, na qual eu trabalho atualmente, né, eu estou coordenador e também professor, e eu espero poder contribuir, tá, da melhor forma possível com os assuntos. Eu vou falar rapidamente aqui como vai ser a apresentação. Eu vou falar de um histórico no que diz respeito às tecnologias. Claro que eu estou colocando puramente a parte elétrica. Eu sou engenheiro eletricista, graduado em engenharia elétrica e mestrado pela UFBA. Aprendi muito na Universidade Federal da Bahia. Ok? Minha área é inteligência artificial, redes neurais, e minha área é mais voltada para a área de telecomunicações, tá? Então, essa parte de tecnologia, ela é muito importante. Não importa a profissão que nós temos, não importa a profissão, seja engenharia elétrica, seja medicina, seja direito, seja enfermagem, estou dando ideias aqui e exemplos, qualquer profissão. Hoje a tecnologia, ela é um fato importante. Sempre foi, alguns anos atrás, tá? Eu digo para você que na época de 2000, ano 2000, o celular, ele teve digamos assim, um domínio, né? Hoje nós temos as energias renováveis, tá? As energias renováveis, o curso que não falar de energias renováveis é um pouco complexo entrar no mercado de trabalho, do meu ponto de vista. Mas a tecnologia, todos sabem que é de suma importância. Então, a minha contribuição, eu vou narrar uma parte histórica, depois a gente vai falar do que está sendo feito no dia a dia, e eu vou encerrar a minha apresentação falando da parte acadêmica, porque, no meu ponto de vista, é o cenário atual que nós estamos vivenciando. Então, eu vou encerrar minha apresentação contribuindo sobre as novas tecnologias na parte acadêmica, ok? Como eu falei, quando eu passo o slide, demora um pouco, né? Tem um delay para apresentar. Então, chegou aí a apresentação. Então, esse delay ele vai acontecer de qualquer maneira. Bom, a inteligência artificial como chave para o futuro, ela é um cenário muito importante. Eu confesso, diante das minhas leituras, das minhas pesquisas, sem inteligência artificial vai ficar um pouco estranho o mercado, digamos assim. Até a área de educação, a área de saúde e outros setores, né, mundiais, sem inteligência artificial vai ficar estranho, tá? Então, nós devemos, profissionais, estudantes, né, devemos nos preparar mais do que nunca sobre essas tecnologias que já está acontecendo e que vai crescer muito mais daqui a alguns anos. Então, a chave para o futuro é a inteligência artificial, tá? Essa inteligência artificial, desde a Segunda Guerra Mundial, já se pensava na criação do cérebro artificial.
Então, hoje, com a tecnologia, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial contribuiu muito com a evolução das tecnologias. Por incrível que pareça, infelizmente, contribuiu. Queiramos ou não, contribuiu. O celular, por exemplo, surgiu na Segunda Guerra Mundial. O forno micro-ondas, que não deixa de ser uma tecnologia, surgiu na Segunda Guerra Mundial. Então, são pontos que nós devemos prestar bastante atenção. Por um lado, temos um ponto negativo, uma guerra, tá? E, por outro lado, temos o avanço tecnológico, tá? Eu não sou, claro, a favor da guerra, não sou a favor, certo? Mas é uma situação que aconteceu neste planeta. O outro ponto é que nós temos aí, entre aspas, uma guerra invisível. E, queiramos ou não, nós temos também, nós estamos acessando mais as tecnologias e, consequentemente, usufruindo dessa tecnologia. Então, o cérebro artificial, ele visa criar máquinas inteligentes. Essa slide é muito mais voltada para estudantes, né? Eu pude dividir a minha apresentação, uma parte para estudante, uma parte para nós profissionais e outra parte de forma geral. Então, eu tive o cuidado de fazer isso. Quem está me escutando aí, tá? Mas como vou criar máquinas inteligentes? Como é que se cria essas máquinas inteligentes? Com a inteligência artificial. É uma área muito promissora, do meu ponto de vista, como profissional. Hoje você compra um celular, ok, daqui a, digamos, um mês tem um celular novo, existe uma nova tecnologia. Um celular já passa a ficar defasado. Não basta ter o celular em si, né? Saber utilizar essa tecnologia de forma ética. Então, é importante deixar isso, a gente vai comentar isso também no último slide. Através das redes neurais, nós podemos, pesquisadores, estudantes, professores, utilizar essas redes neurais para nós termos altas tecnologias, né, no mercado de trabalho. Mas vem um ponto interessante que fala o seguinte: a inteligência artificial vai substituir os humanos em muitos empregos? Bom, isso é um ponto que depende de cada um, né? Eu não sou o dono da verdade, meus slides aí não fecham o tema, apenas eu estou ilustrando, fazendo com que nós tenhamos um raciocínio mais lógico e cada um extrai o que deve ser estudado daqui para em diante. Então, a inteligência artificial ela vai substituir os humanos em muitos empregos, é relativo. É claro que não vai ter aquele filmes, os robôs, né, fazendo tudo para os humanos, não é bem assim. Eu acredito que não seja assim. Mas a tecnologia, ela vai nos dar a oportunidade de termos mais tempo para nós mesmos, né? Hoje, por exemplo, se nós falássemos, digamos, que os nossos avós, há anos anteriores, dando um exemplo, falassem, vai ter um celular, o ser humano vai criar um celular que nós vamos nos comunicar com pessoas de outros países. As pessoas não iam acreditar. E hoje o celular é tão simples que as pessoas passam até desapercebido, né? Não é um conhecimento, não é um fato novo. Mas a tecnologia que envolve o celular e outros pontos que nós vamos comentar é a parte importante, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, estou falando agora de forma específica para o curso de engenharia elétrica, os algoritmos, ele é fato. Eu tive um professor na área acadêmica, que foi um dos maiores mestres que eu tive, né? Ele me falou o seguinte: Arthur, você quer ser um grande profissional na área de engenharia elétrica? Esse é o ponto de vista dele. Você tem que saber a sua área, o inglês e fazer programação. Eu achava isso estranho, programação. Então, depois, com o tempo, eu fui compreendendo a importância. Então, desde aquela época, lá em 2003, mais ou menos, o professor já vem me alertando a questão dos algoritmos, tá? Então, esses algoritmos, eles monitoram, antecipam falhas de equipamentos. Hoje, se nós observarmos, nós respiramos tecnologias. A precisão de diagnósticos, né, complexos sistemas mecânicos, é importante. Nós temos robôs hoje que são escritores já gratuitos. Hoje nós tem certos programas que nós falamos, por exemplo,
e ele escreve, né? Há uma escrita na parte de um determinado software. Então, é importante isso? É importante. Mas, por outro lado, que a gente também vai comentar, se nós não utilizarmos o nosso cérebro, né, porque se o robô ou a tecnologia faz tudo aquilo que nós deveríamos fazer, que nós fizemos também antigamente, como fica o nosso cérebro, o nosso estado mental? Então, é um ponto também que nós devemos pensar, certo? O diagnóstico de doenças, hoje, se nós observarmos, se não fosse a tecnologia, quantas empresas, né, quantos países, quantos grupos de pesquisa da ciência na área de saúde, através da tecnologia, estão descobrindo, né, uma fórmula, né, uma vacina para a situação atual do nosso país e do nosso mundo. Então, se não fosse essa tecnologia, nós certamente não teríamos os diagnósticos mais rápidos. Então, a tecnologia, pessoal, ela está em todos os lugares. Queira ou não queira, está em todos os lugares. Por que vale a pena investir em inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial, se nós pararmos para pensar, ela é cara, é relativo. Isso é muito relativo, ok? Os algoritmos que contribuem para esse investimento de inteligência artificial pode ser um algoritmo caro, um algoritmo barato, mas o que vale é a tecnologia envolvida pela inteligência artificial. Hoje, por exemplo, nós ligamos para determinados setores, tem um robô falando com a gente. Então, não tem uma pessoa, antigamente, né, um call center que falava com a gente e transmitia essas informações para outros setores. Hoje, temos um robô que conversa com a gente e ele resolve os problemas. Então, saber investir em inteligência artificial, sim. Fiz uma pesquisa, claro, na internet, e tem empresas que investem em inteligência artificial, né, em bolsa de valores, investe em inteligência artificial. Então, para você ver como isso é importante, né? Os aviões hoje, eu fiz uma pesquisa também na parte da aeronáutica, tem os aviões que eles estão fabricando, né? Que esses aviões, eles vão, essa inteligência artificial, eles vão controlar os aviões, vão viajar de ponto A ao ponto B sem nenhum piloto. Futuramente, isso vai acontecer, do meu ponto de vista, para mim vai acontecer. Não que não tenhamos um piloto ou um copiloto ali para qualquer emergência, mas a tecnologia, ela está, já existe, na verdade, mas a partir do momento dessa pandemia, após essa pandemia, todos os setores, eles estão observando essa tecnologia com mais ênfase. Em que questões a IA pode aprender a tomar decisões? Diversos fatores, né? Saber programar, saber colocar o algoritmo correto, né? A árvore de decisão, né? Nós temos a árvore de decisão, temos o tipo de regressão, temos algoritmos de agrupamento, análise de componentes principais, análise de componentes independentes, né? E temos esses fatores que temos a aprendizagem supervisionada. Então, alunos que me escutam nesse momento, é o futuro, do meu ponto de vista, o futuro. Não importa a área que o aluno queira estudar, a área, seja ela a área de potência, seja ela a área de eletrônica, eletrotécnica, eletrônica, enfim, todos os setores vai ter praticamente uma tecnologia com mais ênfase. Então, o que eu estou falando aqui não é novidade para muitos. Né? Novas tecnologias, eu coloquei esse tema para as pessoas, poxa, quais são as novas tecnologias que o professor Arthur vai passar? Né? Quais são as novas tecnologias? Na verdade, nós já estamos utilizando essas novas tecnologias. Elas vão se expandir muito mais em vários setores do mercado. E muito mais ainda dentro da área acadêmica. Então, se nós já temos aí os cursos EAD, bom, isso já é um fato, né? Não significa que nós não tenhamos os cursos presenciais. Eu não estou falando aqui que vai deixar de existir, não. Mas o sistema híbrido, ele vai acontecer cedo ou tarde. Ele vai acontecer. Tá? É uma posição minha, uma opinião minha, dentro do estudo que nós fizemos relacionado ao tema. Então,
continuando relacionado às redes neurais, eu coloquei aqui, puxando um pouco da minha área, né? Os perceptrons, backpropagation, Cohone, linguagem fuzz, são literaturas, né, estudos que envolvem muitas redes neurais. Eu estudei Cohone, e Cohone é uma rede neural que se assemelha muito mais aos neurônios em si. É uma rede de aprendizado, tá? É como se fosse uma caixa preta. Então, toda vez que praticamente um sistema erra, né, existe uma rede neural lá, ele erra. Ele aprende com o erro e não erra mais. Então, existe inteligências artificiais dentro da área de Cohone que trabalham dessa forma. Tá? Tem um país que ele desenvolveu um carro totalmente automatizado dentro da área de inteligência artificial, e esse carro ele sofreu um acidente. Toda a rede neural ligada aos outros carros aprenderam com esse acidente e eles não cometem mais o acidente. Então, observe que a tecnologia que eles criaram, esses algoritmos de aprendizagem, foi oportuno para que esses carros não sofressem mais acidente. É o que acontece com nossos neurônios, né? Os nossos neurônios, eles não se ligam. Os neurônios não se ligam, tá? Existe uma sinapse relacionada ao neurônio. Eu tive que estudar o cérebro humano, porque como eu trabalhei com redes neurais, a gente precisa entender mais como funciona, né? Eu não sou médico, mas como funciona a parte neuronal, né? Mas foi oportuno para mim, porque eu pude compreender um pouco, tá? Do que acontece em algumas áreas do cérebro. Como eu disse, eu não sou médico, mas eu li a respeito e pude desenvolver a minha rede neural. Então, essa inteligência artificial, os carros puderam aprender. Como eles estão ligados, né, através de mecanismo, como é que eu posso dizer, de redes neurais, eles não erram mais. Então, os acidentes que acontecem, os carros não erram mais. Qual a tendência de hoje? Né? Bom, todo mundo hoje utiliza aplicativos. Todo mundo utiliza aplicativo. Abre um aplicativo, está lá. Né? Temos as redes industriais inteligentes. Tudo isso aqui não é novo. Casas autônomas, temos o GPS, temos o satélite, né? Temos análise computacional. Então, a gente pergunta assim, o que é de novo relacionado aos aplicativos, às redes industriais, as casas autônomas, GPS, satélite? Tudo isso que nós estamos vendo aqui, ele vai aumentar de forma muito brusca, praticamente. Após a pandemia, do meu ponto de vista, diante dos estudos que eu fiz, tudo isso aí, ele vai ser aplicado muito mais do que nós imaginamos. Não que vamos ficar mais presos em casa, não estou falando isso. Nós vamos sair, nós vamos trabalhar, sim. Mas essa parte de inteligência artificial, ela vai dominar praticamente o mercado. Né? Vai dominar o mercado. Nos países desenvolvidos, tem os hotéis, por exemplo, tem robô que faz a recepção dos hóspedes. Não tem mais uma pessoa que faz a recepção, né? Um ser humano que faz a recepção dos hóspedes. Mas nós temos um robô que faz isso. Então, como eu falei, vai dominar o robô relacionado ao ser humano? Não falei isso, né? Não é isso. Mas o que eu coloco aqui é que tudo isso que nós vivenciamos em dias, né, em anos anteriores, vai se tornar uma ênfase muito maior, principalmente relacionado às redes industriais, né, os aplicativos, isso é fato, essas casas autônomas, né, mas temos também os países subdesenvolvidos que não têm acesso a isso, né? A natureza, ela não dá saltos, né? Não é que depois, logo da pandemia, após a pandemia, tudo vai mudar. Não estou falando isso também. Eu falei, né, e coloco aqui, que a tendência é aumentar essas novas tecnologias. Existem faculdades, universidades fora, né, principalmente nos países, claro, desenvolvidos, que estão já pensando em outro tipo de aprendizado para os alunos. Não mais aquele aprendizado, né, do professor em sala de aula e etc. Uma outra forma, né, além, ou seja, mais ainda do que o professor em sala de aula. Então, o ponto nosso relacionado à tecnologia, ele está inserido nesses temas, né?
O outro ponto que eu deixo aqui, coloco como contribuição, é o sedentarismo na mente. O que é que acontece? Vamos ver as novas tecnologias se expandindo de uma forma muito maior, mas o que é que acontece com o nosso cérebro quando nós não praticamos, né, as leituras ou não refletimos mais sobre essas tecnologias? Né? Não vamos ter o sedentarismo, né, da nossa mente. A gente precisa, né, criar oportunidades, criatividades para nós sabermos aplicar essas novas tecnologias. Gravar ou entender, isso também vai acontecer com as novas tecnologias. Nós vamos gravar as coisas ou vamos entender? Porque o robô faz pela gente. Mas como é que fica a nossa mente? Porque antigamente nós não tínhamos internet, né? Nós tínhamos os livros, as bibliotecas, vivíamos cheias, e estudávamos pelos livros, fazíamos os nossos apontamentos. Hoje utilizamos muito mais uma videoaula, um professor fala, a gente está, por exemplo, compreendendo que o professor fala, eu tenho minha aula postada em um determinado link, a gente vai e acessa, mas o ato de escrever, né, o ato de escrever os apontamentos é uma maneira de aprendizado. Escutar o professor é uma maneira de aprendizado, observar o que o professor faz também é uma maneira de aprendizado. Isso vai mudar? Bom, eu acredito que sim, muita coisa vai mudar. Mas se nós não treinarmos a nossa mente para o que vem agora, com as novas tecnologias, fica um pouco estranho a utilização do nosso cérebro. Eu contribuo aqui, quando Einstein, né, faleceu, um cientista, esse médico, ele ficou com o cérebro de Einstein. E ele achou interessante repartir algumas partes do cérebro de Einstein para o estudo de alguns cientistas. E eles perceberam que realmente o cérebro de Einstein ele tinha algumas regiões do cérebro tinham um diferencial de um cérebro normal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles descobriram ainda que o cérebro de Einstein ele tinha uma característica de um cérebro de um jovem de 18 anos. Porque Einstein ele trabalhava muito a mente, muito a imaginação. É isso que às vezes eu passo para os nossos alunos quando nós vamos estudar. Olha, quando vocês estudarem, entendam o tema, não gravem, porque quando a gente grava, nós não criamos a sinapse no cérebro. E quando não criamos essa sinapse, não há o aprendizado. E precisamos entender isso. Então, é um fato importante. Esse estado negativo, essa falta de concentração, essa dificuldade de memorização, né, e essa fadiga mental, tudo isso dificulta, né, para o aprendizado das novas tecnologias. Por que eu estou colocando esse slide para todos? Porque muitos pensam que a tecnologia vai fazer tudo. A tecnologia ela não vai fazer tudo. Nós temos que estar preparados para essa nova tecnologia que vai se expandir muito maior do que nós imaginemos. Diante dos estudos que eu fiz, as novas tecnologias vão perdurar aí mais de 200 anos a partir desse instante, segundo alguns cientistas. Né? Então, achando que a tecnologia vai fazer tudo, a gente vai ficar um pouco parado sem fazer nada, não. As faculdades não existiam, as universidades não existiam. Claro que precisamos desse conhecimento para que novos profissionais possam entrar no mercado de trabalho e a sociedade possa crescer. Então, o vilão da memória pode estar aí. Tá? Então, as causas que pode acontecer também são 3, né? As circunstanciais, fisiológicas e psíquicas, né? Essa ansiedade, vou colocar aqui a última como ansiedade e estresse, que nós estamos vivenciando, né? Muita ansiedade, muito estresse. Isso prejudica muito o nosso cérebro, porque nós temos que estar preparados para o que vem agora. Então, os estudos que estão sendo feitos, principalmente na área de saúde, por quê? Porque a tecnologia, né? Claro, a contribuição da engenharia também e da medicina, né, vai contribuir para o surgimento dessa vacina. Isso vai acontecer. Mas, consequentemente, essas tecnologias que estão se expandindo, que estão aumentando cada vez mais, ela vai chegar de uma forma
que pode ser o quê? Um bombardeio de informações. E nós devemos ficar atentos a isso. E saber utilizar essas tecnologias com consciência. Então, esses 3 pontos aí são pontos importantes, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui por que a criança aprende mais rápido que um adulto. Foi até uma pergunta de um livro, né? Eu trouxe, assim, vamos lá. A criança, quando eu estudei as redes neurais, eu entendi assim, existe um terreno baldio, né, um terreno praticamente sem nenhuma construção, é muito mais fácil construirmos, digamos, do zero, um terreno praticamente sem nenhuma construção, do que reformar uma casa, porque a gente pode colocar da maneira que nós queremos aquela casa que seja construída. Uma criança, ela não tem as responsabilidades que um adulto tem. Então, por que ela aprende mais? Porque ela não está estressada, ela não tem ansiedade. A criança tem ansiedade, tem estresse? Sim, mas uma criança, ela vai aprender mais. Os seus neurônios estão trabalhando de uma forma que aquela preocupação que o adulto tem do trabalho, da família, praticamente, então é como se fosse um terreno baldio para a criança, aquele cérebro, né? Então ela vai poder construir mais. Nós não utilizamos toda a capacidade do nosso cérebro, e mais do que nunca, nós precisamos utilizar a partir, né, desse momento que nós estamos passando, né? A referência local do caminho de aprendizado é o nosso lobo frontal. Então, precisamos acessar com mais informação essa área do nosso cérebro para o que nós vamos alcançar, tá? As informações tecnológicas é o seguinte, que eu digo para vocês, os sistemas tutoriais inteligentes, até 2030, vai chegar a 60%. Praticamente, então, nós vamos entrar em lojas, em mercados, por exemplo, nós já temos mercados que não tem caixa, todo mundo deve saber isso, utiliza o RFID, né? Então, não tem caixa, você pega o produto, tem geladeiras, por exemplo, que nos países desenvolvidos, eu não vi aqui no Brasil, não tenho essa informação, que ele já tem um código e ele vê, por exemplo, quais são os alimentos que estão faltando. E eles acessam isso, ele dá uma lista de compras, praticamente, tem uma lista de compras, né, claro, né, numa tela, e a pessoa vai apertar aqueles botões ali e vai fazer em um local onde está cadastrado o mercado, né, aquela residência, tem um cadastro no mercado, e vai fazer essas compras. Então, assim, toda a parte tecnológica nas residências, isso vai acontecer. Nós vamos olhar agora o Brasil, né, o que acontece no Brasil. A maior parte dos brasileiros não tem acesso à internet. E como é que você está falando, professor Arthur, das novas tecnologias se uma boa parte da população? Bom, independente da boa parte da população, se tem internet ou não, a tecnologia está avançando. Agora, o que deve ser feito, do meu ponto de vista, é que todos tenham acesso a essas tecnologias, principalmente dentro das instituições públicas e privadas. Por quê? Porque saindo dessas instituições, que é natural que os alunos eles vão crescendo em termos de desenvolvimento acadêmico, ele vai se deparar com a sociedade totalmente informatizada. Então, o acesso deve ser para todos. Então, não tem lógica nós termos a tecnologia e as pessoas não terem acesso. Fica um ponto estranho. Então, é claro que o que eu estou falando aqui, eu sei da realidade do que acontece nos países que não tem essa tecnologia. O contexto de inteligência artificial já se encontra em todos os setores, os robôs fazendo a cirurgia. O outro ponto interessante, quando eu falo das novas tecnologias, é que vai ter muitos robôs fazendo muito mais cirurgias. Claro, com a supervisão de um profissional, é óbvio, né? Assim como nós temos, por exemplo, quantas áreas dentro da engenharia elétrica que são automatizadas, mas tem um profissional ali para supervisionar caso aconteça. Né? Uma falta de energia, por exemplo, mesmo que tenha uma subestação daquela empresa, tem que ter um profissional, né, para poder resolver o problema. Mas a quantidade de profissionais, do meu ponto de vista, ela tende a diminuir se você tem uma tecnologia avançando. Então, alunos que estão me escutando, percebam na área de engenharia elétrica que temos que dar ênfase a essa tecnologia, principalmente a área de algoritmos, né?
alguns alunos, eles não gostam de trabalhar, mas percebam isso, a inteligência artificial, fazer as modelagens computacionais, isso é muito importante para a engenharia elétrica, porque a contribuição da parte, por exemplo, análise de um gráfico, poder fazer a referência com a sua modelagem, é muito interessante. Na indústria 4.0, automação, a internet das coisas, RFID, QR Code, ora, isso já existe. Antes da pandemia, tudo isso já existia. Agora, mais do que nunca, essas tecnologias, elas vão ter, digamos, outras variáveis inseridas que vão aumentar muito, muito dentro de uma sociedade. Como eu falei, temos supermercados que não tem mais caixa. Tem ônibus, por exemplo, que não tem mais um profissional, né, que recebe o lado monetário para fazer, né, a troca do dinheiro para que a pessoa tenha acesso aos ônibus. Então, praticamente não tem. Então, observe que muitos empregos, do meu ponto de vista, podem ser extintos. Mas essa pessoa vai ficar para trás? Não, ela tem que procurar ver uma nova forma de poder ser inserida no mercado de trabalho. Por quê? A tecnologia, ela é fato. Ela vai se expandir de uma forma, não de forma brusca, não, de hipótese alguma, mas nós vamos observar esse novo upgrade, né, que a tecnologia vai dar. Nós temos os robôs advogados que analisam o processo, né? Eu li a respeito, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um robô que faz análise, ele acerta mais ou menos entre 85% a 87% dos processos. Bom, vai acabar o curso de direito? Não falei isso, de hipótese alguma, vai ter ainda os profissionais. Mas, paralelamente a todos os setores, nós vamos ter muito mais tecnologia, né, de forma paralela com os profissionais. Então, por exemplo, um aluno sai da instituição, ok? Ele vai para o mercado de trabalho, não importa a profissão. É claro que nós estamos falando aqui de forma geral, mas ele vai se deparar com a tecnologia, ele vai dizer, poxa, o que eu aprendi, o que eu posso fazer com essa tecnologia? Porque não basta só acessar, por exemplo, um celular, né? Não é só acessar um celular. Por trás do celular, quantas tecnologias são feitas, né? Estão inseridas no celular. E outros fatores, né? Como eu falei, tem rede de hotéis que existem robôs que recepcionam visitantes. Bom, isso vai acontecer gradativamente, todos os setores, né, hoteleiros vão utilizar essa ferramenta, né? E a rede automobilística. Bom, isso eu não preciso nem falar. É novo? Não, não é novo. Mas, por exemplo, hoje, amanhã, que eu digo, os carros elétricos, eles vão entrar no mercado de trabalho com muito mais ênfase do que os carros com certos combustíveis, tá? Então, esse deslocar sozinho, isso já existe, mas muitas cidades ainda têm que fazer certas análises, porque não podemos também colocar tudo em defesa da inteligência artificial, não é isso. Mas eu estou dizendo aqui que essa inteligência artificial, ela vai trabalhar paralelamente, né, com o profissional, tá? A empregabilidade. Bom, salário, campo de trabalho, a questão não é usar as novas tecnologias, mas saber aplicar com inovação e criatividade. Então, quantas pessoas, por exemplo, no momento da pandemia, infelizmente, né, no momento da pandemia, tiveram criatividade e inovação com as tecnologias atuais, observem, né, com as tecnologias atuais, e que elas desenvolveram novas ferramentas, novas habilidades. Então, essas tecnologias passaram a existir agora? Não, elas existiam. Só que as pessoas não pararam para pensar, poxa, o que eu posso fazer com essa tecnologia dentro do mercado de trabalho? Bom, o salário e campo de trabalho, ele vai mudar de forma brusca, né? Isso aí eu digo de forma brusca mesmo, porque se uma empresa, por exemplo, tem uma empresa de bebidas, eu não vou citar aqui essa empresa, nem o A Bebida, mas existe uma empresa de bebida que só tem um engenheiro dentro dessa empresa. Tudo é automatizado. Inclusive, eu visualizei essa reportagem no canal fechado e achei, assim, interessante, mas eu fiquei muito preocupado ao mesmo tempo.
Então, praticamente, ele falou, olha, eu só venho aqui uma vez na semana fazer análise dos robôs. Bom, isso acontece com todas as empresas? Não, não acontece com todas as empresas, mesmo porque nenhuma empresa vai ter um capital para poder investir em inteligência artificial. Vai ter o campo de trabalho, por exemplo, ele vai mudar lentamente, mas é aquele momento que talvez não percebamos como isso está mudando, de forma sutil, mas ele vai mudar, né? Professor, você é a favor de tudo ser inteligência artificial? Não, não sou a favor. Eu acho e entendo, diante do cenário que nós estamos vivendo, que a inteligência artificial ela já está inserida, tá? Mas que mais variáveis elas vão ser empregadas dentro da inteligência artificial para que novos tipos de campo de trabalho possam surgir, ok? Então, tudo isso é interessante. Por exemplo, um farol que é colocado no mar, eu vi também uma reportagem que um farol estava desativado há um bom tempo. Foi o que os engenheiros fizeram. Colocaram uma placa solar e, a longa distância, eles trabalham com o farol. Então, o farol se tornou totalmente automatizado. Então, aquilo que já existe praticamente está se colocando uma inteligência artificial dentro do que já existe. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, as novas tecnologias, elas vão surgir, claro, mas, ao mesmo tempo, o que já existe, novas variáveis vão ser empregadas, e aquilo que já existe sem a tecnologia vai ser colocado uma tecnologia para que tenhamos esse ponto importante, que é um cenário que vai acontecer após a pandemia. O que o profissional deve buscar? Bom, primeiro, flexibilidade. Isso aqui, pessoal, eu acho muito interessante. Tá? A flexibilidade agora, mais do que nunca, com as novas tecnologias que vão surgir, o profissional ele tem que ter agilidade, ele precisa ter uma agilidade na tomada de decisão. Ele tem que se atualizar constantemente, mais do que nunca. Eu falei no início da nossa apresentação que nós compramos um celular hoje, daqui a uma semana, já, o mesmo celular, da mesma companhia, ele já tem um novo modelo, uma nova tecnologia. É muito rápido o que está acontecendo. Já era rápido, né? Outrora, agora mais do que nunca vai ser rápido. Proatividade, né? Temos que ser proativos. Concentração do que nós vamos fazer. Isso é muito importante, tá? Bom, agora entramos numa parte interessante, que é a inteligência emocional e os impactos. Com a cultura digital, quantos professores, por exemplo, não sabiam dar uma aula de forma remota? E tínhamos que aprender, porque a pandemia nos pegou de surpresa, e muitos professores hoje estão dando aulas, se encontraram, digamos, dentro dessa cultura digital, e estão vendo possibilidades dentro dessa aula. Não só os alunos também, porque estavam acostumados com o curso presencial, claro que isso é uma fase que nós estamos passando, né? Vai voltar o curso presencial, pode, mas a cultura digital, como o professor agora, né, vai lecionar de forma à distância? Quais são as ferramentas tecnológicas que precisamos para passar o conhecimento para os alunos? E os alunos, como vão aprender isso? Então, a cultura digital é importante, porque ela muda. E a inteligência emocional, como vamos trabalhar essa cultura digital? Porque as pessoas, a tendência do ser humano é, quando tudo muda de forma brusca, quando temos um novo, a tendência é rejeitarmos isso, né? A tendência é rejeitar. Mas a cultura digital. O outro ponto agora é ser ou ser mais um. Bom, agora mais do que nunca, com essa pandemia, nós estamos refletindo mais. Então, vamos pensar agora em ser, né? Em ser realmente um profissional com esse conhecimento tecnológico. Não ser mais um profissional no mercado de trabalho. Isso serve para todos os setores. Vamos fazer agora, fazíamos antes, né, com a qualidade, vamos fazer com mais qualidade ainda tudo que envolve. E o diferencial, agora, com essas novas descobertas de tecnologia, e cada um tendo a sua flexibilidade, vamos ter também um diferencial. Então, qual é o diferencial que nós devemos ter dentro da sociedade? Então, não é ser o melhor daqui, não.
não, eu estudei, eu me esforcei, eu corri atrás e hoje estou onde estou. Por exemplo, uma pessoa pode falar isso. Então, ela se esforçou. Então, aqui que eu digo, o diferencial é o esforço que todos os profissionais devem ter hoje, né? Entrando na área de educação, né? A educação ficará de fora do contexto da inteligência artificial de hipótese alguma. De hipótese alguma. Quem trabalha na área de tecnologia vai entender. Os tutoriais, eles já existem. Então, eles vão aumentar uma demanda muito maior relacionada à educação. Seremos mais autodidatas. Com essas novas tecnologias inseridas com a inteligência artificial, seremos muito mais autodidatas. Né? Por exemplo, uma pessoa hoje, quando está com dúvida, ela recorre a um determinado endereço da internet e faz a sua pesquisa. Existem aulas colocadas. Então, a pessoa vai lá, estuda e tal, etc. Vai tirar uma dúvida, vai com o professor, tira uma dúvida. Antigamente, não. Olha, o professor está ali, nesse horário. Poxa, seu professor, eu preciso tirar dúvida, só na semana que vem. Hoje, a internet é um leque de informação. É claro, óbvio, evidente, que devemos fazer sempre um filtro dessas informações. Então, não é tudo na internet que nós vamos estudar, não é assim. Então, vamos fazer um filtro. Então, devemos também fazer e entender como fazer as pesquisas. Seremos mais autodidatas. Isso vai ser importante, porque se a inteligência artificial ela está inserida no mercado de trabalho, ela vai aumentar em muito dentro do contexto de toda a sociedade, vamos ter que nos adaptar a essa mudança. Então, chegou para você, por exemplo, um profissional, está dentro do mercado de trabalho, vem uma demanda, ou aquela demanda ninguém falou com ele como funciona um determinado setor, digamos, uma máquina, né? Estou falando na área de engenharia elétrica agora, de forma específica. Como é que ele vai? Tem um datasheet, ele vai ler o datasheet, como funciona. Bom, isso já existia, professor, ok. Mas agora temos aí os tutoriais inteligentes, né? Não se dará da noite para o dia, a natureza não dá saltos, bombardeio de informação, e isso vai acontecer. Um outro ponto interessante, dentro da minha pesquisa, é justamente esse último item, bombardeio de informações. As tecnologias elas vão avançar com muita ênfase, então nós temos que ter o equilíbrio necessário para, primeiro, entender aquela tecnologia antes de passar para um entendimento de uma nova tecnologia, certo? E não estudar muita coisa ao mesmo tempo. E isso vamos ter mais tempo para fazer isso. Eu acredito que vamos ter mais tempo para fazer isso diante desses conhecimentos tecnológicos que vão inserir. Nas redes sinápticas, como fica o caminho do aprendizado? Bom, para quem não sabe, a sinapse ela é plástica, né? Não é o plástico em si, ela é moldável. Dentro das bases neuroquímicas, esses neurônios eles vão se adaptar. Estamos inseridos num momento tão importante na sociedade, infelizmente, por essa pandemia, por esse vírus, mas automaticamente muitos de nós vamos pensar muito mais. Então, vamos criar essas sinapses, vamos criar mais caminho de aprendizagem para poder entender como se dará. A gente não sabe, eu não sei o futuro, não tenho a previsão do futuro, nada disso. Mas é um fato, pessoal, que eu trago para vocês que isso vai acontecer. Tá? Assim, temos que estar bastante preparados, principalmente para quem está estudando agora, para quem vai entrar no mercado de trabalho, já entrar no mercado de trabalho pensando nessas possibilidades. Se, por exemplo, um livro físico, tá? Nós vamos ler um livro, pegamos um livro físico na biblioteca. Hoje as bibliotecas são virtuais. Temos os e-books. A maioria das faculdades hoje tem e-books. Quando recebemos a comissão do MEC para o reconhecimento ou autorização, já é válido os e-books. Então, temos os e-books, praticamente. Antigamente, utilizavam pendrive, né? Ou melhor, utilizavam CD. Né? Hoje, o pendrive, hoje um HD, hoje é nuvem. Hoje utilizamos os campos magnéticos. Então, percebo que a evolução ela é tão sutil que as pessoas ainda não param para pensar. Poxa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Nós colocamos tudo na nuvem, em qualquer momento, qualquer lugar do mundo, nós pegamos essas informações, ok? Onde foram os quadros de giz?
Hoje, os quadros digitais, amanhã serão os hologramas. E eu dou a ênfase aqui o seguinte, na área de educação, na Inglaterra, por exemplo, já tem aula com hologramas. Os professores, eles estão dentro das suas residências, tem um holograma, ou ele está na sala, digamos, específica do profissional, do professor, do acadêmico, e ele projeta a sua imagem para os alunos. Então, temos essa parte de holograma já acontecendo. Bom, vai acontecer depois da pandemia, dentro da minha faculdade? Não estou dizendo isso. Mas é uma tendência que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, vai ter aqui o holograma, o professor lecionando quadros digitais, claro, né? Poderão ter ainda os quadros digitais. Mas hoje, qual é a instituição que tem os quadros digitais? Tem várias instituições que têm quadros digitais. Eu conheço várias instituições que têm quadros digitais. Mas hoje você tem um quadro com piloto, muito mais do que os quadros digitais. Então, como a natureza não dá saltos, essas mudanças vão ser de forma paulatina. Então, vai diminuindo aos poucos até, né, chegarmos a um consenso relacionado à tecnologia. Então, os hologramas praticamente vão entrar em ação aí daqui a alguns anos. Os robôs irão nos substituir? Não, eu acredito que não. Não vai substituir de 100%. Né? Nós estamos aqui, devemos entender e utilizar as tecnologias. Então, não adianta tecnologia sem ética. A gente precisa ter ética para poder utilizar a tecnologia. No meu ponto de vista, a tecnologia ela deve ser utilizada para educação, para a área médica, para a área de todo tipo de ensino, com consciência, com responsabilidade, saber desenvolver novos programas para que todos tenham acesso. Então, as novas tecnologias, pessoal, vai ser isso para a gente. Não é que vai mudar da água para o vinho, ou pontos específicos do nosso cotidiano atual, né, mas isso faz com que essa tecnologia ela tenha uma expansão muito maior. Então, precisamos nos preparar para que não fiquemos, entre aspas, né, para trás no que diz respeito a conhecimentos, né? Então, esse ponto é importante. Coloco aqui a minha mensagem, eu coloco minha mensagem com simplicidade aqui. Os atos mecânicos do dia a dia é o que nós fazíamos anteriormente, né? Nós trabalhávamos de forma mecânica, acordava, trabalhava. Hoje não, hoje a gente tem que parar um pouco para entender o que nós vamos fazer a partir, né, dessa pandemia. Os atos mecânicos do dia a dia empobrecem a mente. Então, não transmitindo ao cérebro os novos caminhos de aprendizado através da ressonância, impedindo assim que novas descobertas de habilidades saiam da inércia. Então, como é que eu vou saber entender essas novas tecnologias se eu não estou preparado para isso? Então, a gente precisa agora, mais do que nunca, entender que o estado atual que nós estamos vivenciando é um fato, infelizmente, para muitos, né, complicado, né, para qualquer família no mundo, mas, ao mesmo tempo, está acontecendo um avanço. E em respeito a todas as pessoas que perderam parentes, eu mesmo pedi, né, parentes e amigos também, estamos no momento. Então, a contribuição de todos para que tenhamos e possamos usufruir essas tecnologias sejam oportunas para todos, sem exceção. Tá? Seja as pessoas que não têm hoje uma certa condição, outras que têm a condição, que seja de forma igualitária, todos tenham a oportunidade de terem acesso a isso. Assim, eu acredito que possamos trabalhar muito mais na área de educação, né? Na área de saúde, para quem trabalha na área de saúde, na área da engenharia, principalmente, que nós estamos vivenciando, e essa é a minha contribuição, pessoal. Na verdade, eu não tenho nada de novo, mas eu trouxe para você esse tema, novas tecnologias, porque após a pandemia, tudo para a gente vai ser novo. Nós não temos ainda, ninguém sabe dizer o que vai acontecer. Né? Vamos continuar usando as nossas máscaras? Eu acredito que sim. Né? Mas, assim que tivermos uma vacina, é claro que muita coisa vai mudar, né? Mas a vacina já é uma nova tecnologia, por incrível que pareça. Então, esse foi o meu comentário, pessoal, a minha contribuição.
Eu agradeço ao FOB pela oportunidade de ter transmitido algum ponto aqui para vocês. É claro que eu considero isso aqui um bate-papo, eu não estou encerrando o tema, todos podem contribuir, também é muito bom, porque eu também vou aprender com todos. Então, eu deixo agora a palavra para Leandro, né, está intermediando aí a nossa apresentação. Obrigado, Leandro. Estou à disposição, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Obrigado a todos. Arthur, está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Eu agradeço em nome do colegiado da Engenharia Elétrica, todos os professores fazem parte dessa comissão de organização. Arthur, e pessoas como você para contribuir com esta atividade. Gostaria de saber se os participantes têm alguma pergunta, alguma observação, querem contribuir, querem fazer um diálogo com o professor Arthur. Hein? Fique à vontade, pode fazer o que eu souber responder, né? Porque é um tema praticamente não é novo, mas para que todos possam também contribuir. Não é só perguntar, pode ser uma contribuição. Isso é muito válido, né? Estamos fazendo apenas um bate-papo, né? Então, isso é o... Exatamente. Todos vocês estão me ouvindo, pessoal? Enquanto um pouquinho, Leandro, mas dá para ouvir. Alguém quer apresentar alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Quer fazer um diálogo com o professor Arthur? Abrir para discussão, para alguma temática específica? O Alessandro colocou no chat, Leandro. Isso, chegou agora para mim. Tem Okay. Ele apresenta aqui. Gostaria de saber se a fibra óptica teria um papel significante nessa evolução tecnológica. Eu digo para vocês o seguinte. Alô? Estamos te ouvindo. Posso falar? Ok. Como eu falei, a mudança da tecnologia, ela não vai diminuir outras tecnologias. Eu acredito que ela vai somar e, claro, multiplicar. Nós sabemos que a fibra ótica, ela é uma tecnologia não tão nova, mas, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer? Bastante utilizadas nas indústrias, principalmente em telecomunicações, tá? Porque você não tem tanta interferência pela criação dos campos eletromagnéticos. Mas uma coisa interessante para que nós entendamos é o seguinte: o campo magnético ele vai ser muito mais utilizado. Por exemplo, nós estamos agora conversando com vocês e vocês estão me ouvindo através dos campos magnéticos. E, independentemente da fibra ótica, vocês estão trabalhando com isso. Por exemplo, a questão da internet, o Wi-Fi, o Bluetooth, por exemplo. Nós não precisamos da fibra ótica. Né? Ali estou trabalhando através dos campos magnéticos. Porque a informação, ela é passada também através dos campos magnéticos. Uma nuvem, como nós estamos trabalhando aqui. Eu acredito que as fibras óticas elas não vão deixar de existir. Mas, com novas tecnologias, essas fibras óticas elas vão deixar, né, de serem usadas daqui a 10, 20 ou 30 anos, porque outras tecnologias vão participar. Entendamos também que as fibras óticas, ela utiliza uma componente, conhecimento da ótica, né? Então, não há perda de informação, não tem uma interferência, né? Tem um momento de reflexão, então tudo isso contribui ainda para a tecnologia. Então, não vai mudar, ela vai, do meu ponto de vista, ela vai continuar sendo utilizada nas novas tecnologias, ou a melhora da tecnologia que já existe. Alô, Léo?
Oi, Arthur. Isso. Posso passar? Arthur, posso passar para a próxima? Pode, tranquilo, fica à vontade. Pronto. É a Mariana Farias. Considerando a situação brasileira, que tecnologias poderiam ser implantadas na educação pública? Leandro, vou pedir licença, porque você repetiu, porque cortou o que você estava lendo. Desculpe, mas cortou. Tá bom. A Mariana Farias, Sim. A pergunta dela é a seguinte: considerando a situação brasileira, que tecnologias poderiam ser implantadas na educação pública? Arthur, antes de você responder, eu gostaria, por favor, que a Mariana pudesse complementar a minha dúvida. Você fala em relação à questão da rede de transmissão de dados, Mariana, ou tecnologia de um modo geral? É para facilitar aqui o entendimento do Arthur. Tecnologias, Arthur, de um modo geral, a pergunta dela. Deixa eu deixar claro um ponto aqui interessante. Eu estudei nas escolas públicas, tá? Eu estudei em escola particular, isso no ginásio, primário, e depois estudei na escola pública, porque na época meus pais não tinham uma certa condição, tá? Muito bem. Então, eu digo para você que foi na escola pública que eu aprendi a estudar, por incrível que pareça. Eu estou dando o meu relato, tá? Por quê? Porque era um pouco difícil nós termos as aulas, né, naquela época, porque tinha um rodízio, que a escola estava tendo uma reforma. Enfim, sabemos da situação atual que as escolas, há uma diferença grande entre as escolas públicas e as escolas privadas, isso é claro, em termos das tecnologias. Eu acredito e entendo que o governo, de forma geral, ele deve colocar, como você colocou, por exemplo, nas escolas, o acesso ao Wi-Fi, tá? Eu também já fui um professor substituto em uma rede pública, né? O serviço temporário, tá? Eu fiquei lá como 2 anos como um professor substituto, né? Prestador de serviço temporário. Observe o seguinte: muitos computadores chegavam a essas escolas, computadores novos, o governo comprava os computadores, chegavam os novos, tá? Aí o que aconteceu? A tecnologia, né, o software, né, a plataforma, digamos assim, que vinha com esse computador era o Linux. Ora, ninguém tinha acesso ao Linux. Então, aqueles computadores iam ficar numa sala para que os alunos pudessem fazer pesquisa e tal, mas ninguém sabia utilizar o Linux. Então, observem, meu ponto de vista é que eu acredito e eu defendo que a escola pública, ela deve ser o dia inteiro. O aluno ele tem que ter a oportunidade de ter os estudos durante aquele turno e no outro turno ter oportunidade de cursos, né? Ter oportunidade, por exemplo, a tecnologia está aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos incentivar os nossos alunos à ciência. Aqueles que têm afinidade com a ciência, vamos utilizar a ciência. Eu digo para vocês o seguinte, as escolas, aluno de 2º grau, não tem um laboratório realmente. Então, o que acontece quando o aluno sai da faculdade, vai querer fazer um estudo de física, de matemática, de química, engenharia? Então, ele vai olhar, fazer engenharia por quê? Meu pai e minha mãe querem que faça engenharia. E outros fatores? Não. Vamos incentivar os alunos a tecnologia dentro da faculdade. Então, como isso pode ser feito? Do meu ponto de vista, dando oportunidade de cursos para esses jovens, né? Eu trabalhei com esses jovens dentro da área de educação, em escolas públicas. Então, quando abri o computador e falava para os alunos, olha, vamos fazer o seguinte, tinha um software lá que já vinha com o computador, mas os alunos não sabiam nem ligar o computador, o aluno nem sabia abrir ou entender os comandos. Então, precisava-se primeiro um curso para que os alunos tivessem acesso aos computadores. Né? O Wi-Fi é importante. Vamos colocar o Wi-Fi, as pessoas podem entrar em outro tipo de página. Vamos bloquear essas páginas. Vamos permitir apenas páginas de estudo que ele possa acessar, ter os determinados livros.
Hoje em dia, pessoal, eu acho um absurdo, meu ponto de vista, nós termos livros físicos. Eu acho um absurdo, meu ponto de vista. Porque se nós temos a oportunidade de ter os livros digitais, menos papel impresso. Menos papéis impressos. Então, não precisa imprimir papel. Não vamos ter aquele gasto, vamos incentivar de uma outra forma. Então, como é que eu vou incentivar um aluno dentro das escolas públicas? Dando oportunidade para ele. Cursos e mais cursos. Por que não ensinar, por exemplo, algoritmo dentro das escolas? Por que não pode? Claro que quanto jovens são jovens inteligentes, capazes de aprender, eles vão entrar dentro da engenharia, dentro de universidades, faculdades, com um novo conceito, com uma nova visão dentro da área da ciência. Por que não ter os laboratórios para que o aluno tenha um incentivo de fazer pesquisa? Quando eu faço laboratório na faculdade que eu coordeno, os alunos ficam olhando, pô, professor, né? Eu faço laboratório de física com eles. Poxa, como isso é feito? Pô, observem, vamos ver a teoria. É muito bom quando ligamos a teoria com a prática. É muito bom saber que um algoritmo está funcionando. Aquele algoritmo funciona. Então, vamos inserir isso dentro da inteligência artificial. Então, como é que esses alunos vão ter acesso? Quando nós dermos oportunidades, né? A sociedade, o governo deu oportunidade para esse jovem. Não é simplesmente colocar um computador lá e simples. Não, vamos colocar um profissional que possa lecionar essa área de programação. Vamos mostrar para ele como acessar o computador nesse tipo de plataforma, Linux, ou outro tipo de plataforma. Estou falando Linux porque eu vivenciei essa fase, né? Como isso é possível? Então, é nesse ponto que a gente tem que dar a oportunidade para o aluno. E não é simplesmente deixar nas escolas, é fazer com que o aluno ele tenha a visão, poxa, isso é oportuno para mim. Então, esses alunos das escolas públicas, infelizmente, sabemos da situação atual do país, né, tem momentos de alguns setores que até funcionam, mas a gente não pode fazer com que um pequeno grupo tenha acesso e outros grupos não tenham acesso. De forma geral, todos têm que ter acesso. Né? A oportunidade tem que ser para todos. Então, eu sempre bato nessa tecla que é a tecnologia. Então, o aluno saindo de uma escola pública, no caso da pergunta, né, de quem formulou a pergunta, ele vai ter já um diferencial, ele já vai entrar no mercado de trabalho ou não entrar na faculdade. Quantas pessoas saem das escolas e vão direto para o mercado de trabalho? Pela situação atual do país, porque tem que trabalhar. Independentemente, eu trabalhava e fazia faculdade, mas tem que ter a oportunidade. Eu confesso a vocês que eu aprendi a programar sozinho. Meu professor me incentivou, falou, isso aqui, estude. Então, não é que a gente vai fazer com as outras pessoas. Não, tem pessoas que aprendem de forma diferente. Então, cada caso é um caso. Precisamos dar essa oportunidade para as pessoas. Leandro. Perfeito. Nós temos aqui a pergunta do Afonso Alves Teixeira. Por definição, qual é o momento em que o algoritmo se torna uma inteligência artificial? Quando ele tem a capacidade de se desenvolver, entre parênteses, como disse, né, aprendendo com os erros. Sem ação do programador. Ficou clara essa pergunta, Arthur? Ficou claro. Esse foi um ponto... já acabou a pergunta? Já. Existem algoritmos, para quem perguntou, que ele mesmo faz a correção dentro do próprio algoritmo. O Leandro é programador, acho, né? Pode até me ajudar nessa parte. Mas, por exemplo, eu utilizei uma rede neural chamada Cohone. Uma diferença do Perceptron, do Backpropagation, é que nessas redes neurais, quando eu aprendi, a gente coloca uma entrada na rede e coloca uma saída para que ele possa treinar. E depois a gente vai colocar dados diferentes para que ele possa diagnosticar, ou seja, tem que ter um treinamento da rede. Muito bem. No Cohone é diferente. No Cohone, você coloca um dado de entrada e você não coloca a saída. Ele tem que ser treinado
e ele tem que ser capaz do próprio algoritmo, né, ele, dentro desse algoritmo, ele saber diagnosticar a resposta de saída. Tá? Então, é um pouco difícil para quem nunca programou, ou já utilizou, ou nunca utilizou o Coroner, de forma específica, no qual eu estou falando aqui, que é uma das redes mais complexas de se trabalhar. Então, quando é que o algoritmo ele passa a ser útil? Quando você introduz esse conhecimento do algoritmo dentro da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma rede neural. Você pode ter um algoritmo, mas você pode aplicar um algoritmo para um determinado fim. Um fim na área de automação. Então, ele tem que ser inteligente. Quando eu falo de inteligência, ele tem que aprender automaticamente. É claro que ele não vai aprender de uma hora para outra. Por quê? Porque ele precisa, né, trabalhar. Só para você ter uma noção, quando eu trabalhei com rede neural, eu fiquei 6 meses testando a rede, até a rede de Coroner funcionar. Por quê? Porque quanto mais dados você colocar dentro dessa rede, ele treina. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você cria um robô mesmo, e o robô precisa subir escada. A primeira tentativa ele vai cair várias vezes, até o próprio algoritmo, ele trabalhar nisso, criar as suas sinapses, entre aspas, né, que não é uma sinapse igual ao nosso cérebro em si, para que ele coloque o pé no degrau correto. Porque o primeiro robô que você for construir, ele vai colocar o pé abaixo do degrau, no meio do degrau, um degrau logo depois, mas o outro acima ele vai cair. Além disso, você tem um equilíbrio do robô. Então, existem várias variáveis que se precisa estudar. Isso significa uma correção automática do próprio algoritmo. Tá? Seria complexo eu falar aqui como a gente pode corrigir esse algoritmo, né, através desses erros, para que ele tenha digamos assim, uma definição própria, ou seja, esse tipo de robô, ele vai trabalhar de forma sozinho, olha, ele vai fazer isso. Se vocês observarem, viram no canal fechado de tecnologia, eu assisto muito esse canal fechado, e os cientistas eles criaram vários animais, robôs. Então, eles criaram um cachorro mesmo, o cachorro ia entrar, ele não batia nas árvores, impressionante. Ele descia o morro, entrava na sala, saía, ele não batia em nenhum obstáculo, impressionante. Impressionante porque, é claro que envolve aí sensores, claro que ele tem vários sensores, né, para que ele não bata nesses obstáculos. Mas, ao mesmo tempo, a tomada de decisão que essa inteligência artificial embutida nesse tipo de robô, ele tem que tomar essa decisão, que eu falei, a árvore de decisões, mas ele precisa trabalhar isso de forma, com entradas, né, digamos assim, ele precisa ser treinado para que ele tome essa decisão. É claro, esse cientista que fez isso, ele não fez de uma hora para outra, né? Inclusive ele fala lá que demorou 5, 6 anos para ter essa habilidade desse animal. Robótico, estou falando, né? Um animal robótico. O outro ponto foi na área de microeletrônica. Tem um pesquisador, percebam, ele desenvolveu uma mosca eletrônica. A mosca voava, ele voava mesmo. Então, ele não batia nos obstáculos. Muito impressionante. Teve robô que jogava tênis. Impressionante que a bola não caía. E ele aumentava a velocidade, mais vezes aumentava a velocidade. E essa bola ela não caía. Né? Então, tinha 2 raquetes praticamente, né? Tipo assim, então, essa bola ia de uma velocidade que a bola não caía. Então, para que eles estão fazendo isso? Para treinar essa rede neural. E essa rede neural, ela vai ser colocada dentro de um contexto digamos assim, para o bem-estar da sociedade. Só deixando claro aqui, eu não sou contra um ponto interessante na área de robótica. Eu sou contra a violência, tá? Quando a gente utiliza a parte robótica para a violência, eu sou contra. Mas eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, você gosta de inteligência artificial, você tem interesse em estudar, tem interesse em fazer algoritmos? Ok. Vamos utilizar isso para a sociedade. Vamos saber utilizar isso para a sociedade. É isso que a gente precisa compreender. Então, eu já estou colocando isso, mostrando para o aluno a importância de utilizarmos as ferramentas tecnológicas
seja para o bem-estar da sociedade e seja para o momento atual que nós estamos vivenciando. Quantas pessoas? Hoje, poucos vão ao banco, praticamente. Dentro desses apps que nós baixamos para ter acesso a certos bancos, praticamente tem uma inteligência artificial embutida. Então, quem me perguntou aí, quando a gente pega o algoritmo e transforma em inteligência artificial, é quando você faz uso desse algoritmo. Então, fazer um algoritmo por fazer é uma coisa, mas quando colocamos a rede neural dentro desse algoritmo para que ele funcione, com certeza esse cientista, esse pesquisador está visando um ponto específico para ser utilizado lá na frente. Leandro, não sei se... entendi. Ok, Afonso, eu estou vendo aqui. Obrigado a você pela pergunta, espero ter respondido. Né? Beleza, Arthur. Nós temos aqui o Domingos da Silva. Ele não fez uma pergunta em chat. Se você quiser, Domingos, pode abrir o microfone para falar. Você tem 2 minutos para expressar a sua pergunta. Fique à vontade. Ok. Professor Arthur, está ouvindo? Estou ouvindo. Ah, certo. Quero parabenizar aí pela palestra, bem interessante, gostei bastante. Parabenizar também o colegiado, né, de Engenharia Elétrica de Banhos da Lapa pela iniciativa. A minha pergunta é na linha dessa pergunta de Mariana, sobre a administração pública. De que maneira a gente conforme a administração pública, pode estar desenvolvendo nos servidores a importância, né, do uso dessas novas tecnologias para atender a sociedade e de que forma pode estar mudando a cultura, né, dessas pessoas, desses servidores, quanto ao uso dessas novas tecnologias na administração pública. Ficou claro? Você entendeu? Sim, entendi, Domingos. Entendi. Posso responder? Uhum. Ok. Obrigado a você pela contribuição, pela pergunta. É o seguinte, eu vou dar um exemplo para ilustrar e aí, né, acredito que eu tenha respondido, vou responder a sua pergunta. Eu lecionei e coordenei durante algum tempo, mais de 8 anos, uma faculdade aqui em Salvador. E nesse ínterim, eu fiz um projeto de pesquisa que é o seguinte, eu observei que nessa instituição, o gasto de energia por mês era mais de R$200 mil. Então, é um gasto muito grande nessa instituição. Então, o que foi que eu percebi? Eu percebi que quando dava as 22 horas, os ar-condicionados não estavam desligados, mas a sala de aula estava vazia. Então, como a faculdade era muito grande, eu falei assim, poxa, isso é um gasto de energia. Como é que eu posso contribuir, né, para, digamos assim, para diminuir esse gasto de energia e melhorar a natureza, né? Muito bem. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um grupo de pesquisa, inclusive um jovem, perceba, tá? Um jovem que tinha entrado na faculdade. Na verdade, eu acho que ele estava no 3º semestre, mais ou menos. E esse jovem, ele teve interesse de participar do projeto. Eu contei para ele, e, na verdade, eu deixei aberto, né, para que todos tivessem acesso e pudessem contribuir com a pesquisa. Tá? A pesquisa era interna, praticamente coordenação, colegiado, alunos, simplesmente dentro da própria instituição. Muito bem. Então, eu contei o caso para os alunos, mas alguns alunos tiveram interesse. Né? Outros observaram e não seguiram. Mas esse aluno, depois, me procurou na sala de coordenação e falou assim, professor, eu tive uma ideia. Falei assim, ok, ideia? Então vamos conversar. Marquei um horário. Falei assim, vamos marcar um horário, você vem aqui, conversa, e você mostra o seu projeto. Ok. Então, eu criei um sistema eletrônico que controla o ar-condicionado. Então, a gente embutia no ar-condicionado e controlava o ar-condicionado. Mas o controlar é o seguinte, qual é o controlar? Ele desligava o aparelho em determinado horário. Mas aí um aluno levantou a mão e falou, mas professor, o controle já faz isso. Aí eu falei assim, pô, muito bom, o controle do ar-condicionado já faz isso. Correto, você tem razão. Mas observe o seguinte, quem é que desliga o ar-condicionado? É um setor.
Só que eu observei que esse profissional, ele desligava com o mesmo controle todos os ar-condicionados. Mas a minha intenção não é que esse profissional ficasse desempregado. Não é isso. A minha intenção é que os ar-condicionados desligassem ao mesmo tempo às 22 horas. Algumas salas, 22h30, porque tinha curso que funcionava até as 22h30. Então, todos os alunos sabiam da minha visão para fazer. Então, eu construí junto com um técnico em eletrônica, por sinal, um dos maiores técnicos que eu já vi em eletrônica, fiz o projeto, construí junto com ele. Então, a gente construiu um equipamento eletrônico para desligar. Fizemos um teste dentro da nossa sala de pesquisa, que a gente tinha uma sala de pesquisa científica. O Leandro conhece. Então, conhecia, na verdade. Né? Então, a gente colocou lá a pesquisa científica e funcionou. Desligou o ar-condicionado num determinado... A gente tem um temporizador e desligava o ar-condicionado. Muito bem. Aí, esse aluno chegou para mim e falou, professor, eu tive uma ideia. Então, qual é isso aí? Sim, eu fiquei maravilhado com a iniciativa do aluno. Poxa, então, você pode... Não, professor, tranquilo, eu preciso de uma sala para... Olha só a posição do aluno. Eu preciso de uma sala para mostrar o meu projeto. Eu falei, muito bem, eu reservei uma sala, chamei o técnico eletrônica, chamei um professor também, que também estava junto com a gente na pesquisa, e ele apresentou o projeto, ele queria desenvolver um app, um aplicativo, que controlasse todos os ar-condicionados. E ele fez isso. Então, se eu estou, por exemplo, se eu sou um professor, eu não sou compulsado, ok? Se eu tivesse dentro de uma escola, por exemplo, pública, uma escola de segundo grau, estou dando um exemplo, tá? É claro que com o conhecimento que eu tivesse no momento, eu ia lançar essa proposta para os alunos. Tem alunos que não vão ter essa frequência, professor, não é minha área, eu não gosto de engenharia, tá tudo bem. Mas que pelo menos incentivássemos alguns alunos. Observe que o curso que eu coordenava tinha mais de 500 alunos, nesse curso específico de engenharia elétrica, e só um aluno se interessou, e ele já desenvolveu o app. Eu perguntei para ele, fiz uma pergunta, como é que você sabe desenvolver o aplicativo? Ele explicou, professor, eu tive interesse e aprendi sozinho. Então, claro que é 1 em 1 milhão, né? Vamos deixar claro aqui. Mas eu fiquei muito feliz com a iniciativa do aluno. Desenvolvemos, fizemos os testes, deixamos ele, então, ele tinha uma carga horária para trabalhar com aquele projeto, deixei o professor orientando ele, como era coordenador, ele tinha outras obrigações, então, falei com o professor orientou dentro dos seus horários, tínhamos documentos de orientação, o aluno já é formado, né, já trabalha na área, um grande profissional, encontrei com ele uma vez na rua, e ele falou, professor, estou amando a minha área. Então, observe a iniciativa do aluno. Então, como é que a gente pode contribuir isso para as escolas? Incentivando o aluno, fazendo com que, olha, imagine você, se você faz um experimento de química e faz não vou nem falar em química, vou falar de ótica. Quando você pega um prisma, coloca uma fonte branca e sai as cores. Os alunos ficam maravilhados quando é feito isso. Aí você fala, turma, vamos aplicar essa teoria de física dentro da engenharia. Como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente está provocando esse debate para que os alunos possam raciocinar. É isso que eu estou querendo colocar. É que os alunos raciocinem mais. Então, mostremos para ele que a ciência está aí e que devemos utilizar isso dentro da engenharia com respeito, com ética. Como podemos melhorar a situação da própria sociedade? Então, minha área é pesquisa. Então, eu sempre coloco isso para os alunos. Esse é um exemplo, Domingos. Não sei se respondi a sua pergunta. É dessa forma que eu vejo. Eu sei que as escolas públicas, ela tem uma deficiência na área de pesquisa. Eu já fui aluno, já fui substituto de professores, mas eu vejo que há uma deficiência. Então, nesse ponto, mais do que nunca, esse é o momento. É instigar o aluno, falar, olha, vamos participar desse projeto, mostrar para ele que é oportuno. O aluno chegou para mim e falou assim, professor, por que você não participa das guerras de robôs? Eu falei, eu não gosto de violência. Eu fui para ele, eu não tenho nada contra, mas eu não gosto de violência, tá? Agora, você quer fazer um projeto de pesquisa de um robô para ajudar, por exemplo, um cego, né? Uma pessoa que tem uma deficiente visual, vamos fazer um projeto.
ele, pô, professor, interessante. Então, isso faz um ponto oportuno, né? Leandro. Perfeito, Arthur. Mais alguma pergunta, pessoal? O Afonso Alves Teixeira, ele apresentou um texto aqui enorme. Afonso, abre o microfone. Afonso? Estou sem microfone. Tá bom. Então eu vou fazer a leitura. Certo. Tranquilo. Sim. O Afonso, ele colocou aqui, ó. Não é pergunta, é somente concordando com a argumentação do professor. Sobre a questão dos desafios do mercado de trabalho, frente às novas tecnologias que substituirão postos de trabalho, impactará negativamente e de forma econômica, aumentando o desemprego e diminuindo o consumo. Acho que hoje todo aluno deve ser um empreendedor ou pensar como empreendedor, pois no futuro próximo teremos que criar os nossos empregos e postos de trabalho. Esse foi o relato do Afonso. Muito bom. A visão do Afonso. Obrigado, Afonso, pela participação. Interessante. E eu também concordo contigo. Realmente, porque, assim, inevitavelmente, se determinadas empresas que têm uma quantidade de funcionários, né, e essas empresas colocam uma parte robótica para fazer o papel dos empregados, né, digamos, dos profissionais, dos colaboradores, né? Hoje nós temos a palavra os colaboradores, eu não gosto dessa palavra empregado, mas colaboradores. É claro que nós vamos ter um desemprego, é fato, e realmente você colocou uma palavra interessante do meu ponto de vista, empreendedor, isso mesmo. Quantos jovens hoje estão pensando em empreendedorismo? É verdade, isso já existe e vai aumentar a questão do empreendedorismo relacionado principalmente os jovens. Por que eu estou falando dos jovens? Porque tem muitos jovens, principalmente os brasileiros, são muito capazes, são jovens inteligentíssimos, sabem, dominam a tecnologia muito mais do que a minha pessoa, é sério. E por que não dar oportunidade para esses jovens? Então, é esse momento que a gente tem que colocar. Por exemplo, o Leandro, você acabou de ler aí o relato, né? E eu lembrei aqui dos jogos interativos. Tem faculdades, né? Inclusive, conheci um colega, Leandro sabe, né, quem é, nosso grande amigo que faleceu, e ele fazia os jogos recreativos digitais. Então, incentivando a esses jovens a criarem os jogos digitais. Por exemplo, não sei como ele vai perceber, vamos criar um jogo digital para as crianças se alfabetizarem de forma X, Y, Z. Então, hoje não tem isso, mas se nós criarmos isso, o professor vai estar em sala de aula e eles vão utilizar essas tecnologias para que as crianças possam ser alfabetizadas de uma forma diferente. Por que não? Então, esse jovem tem um empreendedor. Eu vou citar aqui um exemplo para também ilustrar, se eu não me engano, Afonso, né? Me corrija, por favor. Eu acho que é o Afonso, Leandro, que falou isso. Né? Em 2000, praticamente, vamos lá, Arthur, em 2012, eu fiz uma viagem para o estado aqui do Brasil e participei de uma palestra. Percebam, participei de uma palestra de um jovem. O jovem, naquela época, tinha 22 anos de idade. Esse jovem, ele já estava formado, ele é formado. Ele é formado na área de computação, tá? E ele desenvolveu um projeto, eu não posso falar aqui para vocês, mas ele desenvolveu um projeto que uma empresa comprou esse projeto por um valor muito alto no mercado. Quer dizer, ele se tornou um milionário. Tanto é que a palestra não era dele, era da empresa. A empresa convidou ele para explicar como ele desenvolveu esse projeto. E ele mostrou que o desenvolvimento dele foi muito simples. Foi através de uma leitura que ele fez, e ele pegou esse projeto, esse gancho, desenvolveu o projeto,
ele teve, digamos, o trabalho, entre aspas, com determinadas insistências, inclusive o dono da empresa fala, depois, de forma insistente, ele me convenceu a olhar o projeto dele. Olhou o projeto dele, ele apresentou o projeto para os acionistas dessa empresa, e a empresa comprou o projeto dele. Inclusive, ele dá suporte ao projeto. Um jovem de 22 anos de idade. Então, eu fiquei assim, poxa, quer dizer, quantos jovens têm a capacidade de fazer isso? Às vezes está parado lá, inerte, lá no cérebro desse jovem, mas ele precisa de um estímulo. E qual é esse estímulo? As universidades, qual é esse estímulo? Os colégios, qual é esse estímulo? Um professor, que o professor, ele tem que estar presente, né? É claro, quando eu falo estar presente, é a questão da profissão, nós precisamos dos professores, eu preciso dos professores também para desenvolver os projetos. Eu sou mestre, não sou doutor. O dia que fizer um doutorado, eu vou ter que ter um orientador, eu tenho que ter um profissional que me oriente. Ó, Arthur, é por aqui, vamos fazer isso, eu vou errar, vou aprender. Então, esse jovem hoje é um grande empreendedor. Eu fiquei maravilhado com a palestra dele. Ele deu uma palestra em 30, 40 minutos, simples, uma palestra que eu olhei, pô, é só isso? Ele é só isso, tanto é que a empresa comprou o projeto dele. Então, sim, Afonso, me corrija, por favor, Leandro, se foi o Afonso, que eu não lembro o nome, mas o empreendedorismo, ele é um ponto-chave. Isso, o Afonso. Afonso, obrigado, Afonso. Mais alguém, pessoal? O professor Antônio Sobrinho. Ok, grande fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, professor. Ok, professor. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Professor Arthur, Isso. O senhor falou sobre a automação e falou da situação da automação, né, que muitas pessoas, por um motivo ou por outro, temem, né, a automação. E aí eu gostaria de colocar aqui uma situação interessante que, para a maioria de nós, é corriqueira, mas que não o foi, né, durante muito tempo. E aí eu vou citar. Os elevadores, quando eles foram feitos, eles eram puxados à corda, os elevadores. Então, eles eram puxados à corda. E depois começaram a ser puxados por animais, e aí foi cada vez mudando a atração até chegar pelos motores. Só que quando chegou os motores, né, havia sempre um sensor, um ascensor, né? O ascensor, aquele que acende, né? E sobe e desce, que era quem manipulava o elevador. Bem, com o tempo, o elevador ele foi se tornando automatizado. Ok? Mas mesmo assim, em escritórios e em muitos locais, por questão de medo das pessoas, e durante anos, a figura do ascensor, né, não foi, por assim dizer, retirada. Hoje nós vemos que o elevador, né, ele é totalmente automatizado. Ah, mas eu aperto um botão ali? Depende, né? Tem elevadores em alguns prédios, inclusive aqui em Salvador, que você passa na portaria, diz o local onde você vai, e você não aperta botão nenhum, certo? Há o identificador no próprio elevador, o recepcionista lá fala, olha, você vai pegar o elevador número tal ou número tal, e você vai lá para um desses dois elevadores e ele lhe leva diretamente para o andar sem que você necessite apertar qualquer botão, certo? Bem, dito isto, e também colocando já o que você havia falado, a minha pergunta é,
né? Como você vê hoje os principais aparelhos que, na sua visão, poderiam já ser automatizados? Obrigado, professor Arthur. Obrigado, sobrinho, pela contribuição, né? Realmente é muito vasto os pontos que podem ser automatizados, muito vasto. Você citou aí praticamente um exemplo claro de tecnologia. Eu sempre cito, sobrinho, esse exemplo quando eu falo de tecnologia. Por exemplo, hoje nós temos os prédios que têm 20, 30 andares. Se não tivesse o elevador, como é que eu ia acessar o 30º andar? É estranho. Então, o que acontece com o elevador? O elevador, eu vou falar rapidamente, você tem a parte mecânica. O elevador tem uma parte mecânica, tem um contrapeso, tal. Isso eu estou falando de forma antiga. Hoje não. Hoje o elevador, como você bem falou, está totalmente automatizado. Mas quem seria isso aí? Seria o quê? A engenharia elétrica. Eu estou falando de engenharia elétrica porque, assim, ela não é a melhor profissão do mundo. Não, é uma profissão, do meu ponto de vista, não é porque eu sou engenheiro eletricista, ou melhor, estou engenheiro eletricista. É porque, observe, a maioria dos aparelhos da medicina, quem é que constrói? Engenharia elétrica. Agora, com contribuição de um físico, porque primeiro vinha a física, para depois vir a engenharia elétrica para a construção. Então, sobrinho, existe um campo muito vasto na área de automação. É isso que o tema propõe. Todos esses campos que eles não têm ainda uma automação, ou já está com o início de uma automação, praticamente vai ter uma automação inserida, né? Eu citei aqui o caso que é recente dos profissionais que cobram dos passageiros o valor monetário para que a pessoa tenha acesso aos ônibus. Hoje não tem mais isso. Hoje você tem lá, digamos, um aparelho que a pessoa vai, passa e entra, tem acesso ao ônibus. Por exemplo, eu conheci, sobrinho, você falando aí, você me lembrou um profissional, você deve lembrar, Harrison, o grande professor Harrison, não sei se você conheceu, né, na faculdade na qual nós nos formamos. O professor Harrison, né, foi para mim, ele, na verdade, era um dos professores, com toda a permissão, falo aqui, porque ele tinha um conhecimento de eletrônica fantástico. E ele foi um dos precursores, para quem não sabe, do dispositivo que hoje tem no shopping. Hoje você entra no shopping, você tem lá um display, quantidade de carros que tem dentro do shopping, quantidade de vagas. Ele automatizou os shoppings, e eu conheci esse profissional. Então, ele teve a ideia de colocar sensores em vários lugares dos estacionamentos dos shoppings, porque antigamente você ficava rodando para encontrar uma vaga. Hoje demora, sim, mas você já sabe o local onde tem uma vaga. Então, ele teve a ideia de automatizar praticamente os shoppings, no caso, que fala de estacionamento. É muito interessante, pessoal, que, por exemplo, nós começamos aqui, sobrinho, a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas entravam nos matos, né, naqueles países, e um carrapicho ficava preso, né, na mata, talvez eu não saiba me expressar, existe um carrapicho, né, no mato que fica preso à roupa, né, etc. Olha, esse soldado, observando isso, quando acabou a guerra, ele inventou aquele lacre. E hoje, praticamente, é patenteado. Então, o que eu digo para os jovens hoje? As oportunidades estão aí, a tecnologia ela vai avançar. Isso é fato, não tem para onde correr. Mas como é que eu vou ter flexibilidade? Como é que eu vou ter a criatividade? Então, sobrinho, é muito vasto a sua pergunta, porque em todos os setores eu posso criar praticamente, automatizar isso. Eu passo a automatizar. Vamos lá. Alguns supermercados, né, de uma rede pequena, eles não tinham um computador que registrava os produtos só nas redes maiores. Hoje, qualquer supermercado tem os produtos. Nem todos os supermercados têm RFID. Daqui a alguns anos,
né? Pode escrever. Vai ter RFID, praticamente. Tem, na verdade, supermercados aqui já tem RFID. Então, é uma tecnologia que já existe, que é utilizada na BR, né, para abertura daquelas cancelas do carro, que vocês colocam no RFID, né, por radiofrequência, e que vai ser utilizada. Então, é como eu falei na apresentação, como podemos utilizar a tecnologia para os ramos que não estão automatizados? Então, existe um ponto muito vasto, sobrinho, que é só a criatividade, é o profissional observar que aquele setor pode ser automatizado ou não, depende, e mudar esse conceito relacionado à empresa. É claro que pode acontecer os desempregos, isso é fato, né? Não vamos esconder isso, mas a tecnologia, independentemente disso, ela vai se expandir. Não sei se eu dei um exemplo dessa questão do supermercado e a questão dos ônibus, mas tem muita área, sobrinho, que a tecnologia ela vai entrar em cena, certo? Ela vai entrar em cena. Outro ponto interessante que eu posso contribuir aqui com vocês, né? Só para complementar, sobrinho, se você me permitir. Leandro trabalha com isso. Leandro, me permita citar seu nome, que é uma referência, eu falo porque eu já conheço, as impressoras 3D. Impressora 3D, tem país desenvolvido que você faz o quê? Você manda um molde, ele imprime o sapato, você não vai mais numa loja comprar o sapato, você vai imprimir o sapato, vai imprimir um determinado objeto e vai utilizar esse objeto. Hoje a impressora 3D é fato. Infelizmente, existem pessoas que podem utilizar a impressora 3D para fazer outros pontos que participem de guerras. Infelizmente, isso pode acontecer, como já existe, né? Mas a impressora 3D é uma tecnologia atual e ela vai se expandir de forma muito acelerada, na verdade, está acelerada. Quantos profissionais hoje que eu conheço estão confeccionando aquelas máscaras, né, com material resistente da pandemia, né? Eu conheço 2 profissionais que estão trabalhando nisso. Então, a impressora 3D é uma tecnologia avançada hoje em dia, que, na verdade, não é tão nova, não está acontecendo este ano, mas daqui a uns 2 anos atrás, ela já tinha um certo desenvolvimento. Agora sim, está se expandindo de uma forma muito maior, e ela é uma tecnologia atual, a impressora 3D. Então, sobrinho, alguns setores, por exemplo, de lojas, pode perder espaço para as impressoras 3D. Né? A gente ia para a Lan House, por exemplo, imprimir um documento. Hoje, muitas pessoas têm impressora dentro de casa e imprimem seus documentos. Então, essa tecnologia, ela vai se expandir de uma hora para outra, não tem para onde correr. A gente não pode negar esse ponto. Não sei se eu respondi, sobrinho, ao questionamento, né? A pergunta. Respondeu sim, professor. Muitíssimo obrigado. Obrigado, sobrinho. Professor Sobrinho. Grande professor. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Apreciar mais alguma temática do ponto de vista das novas tecnologias pós-pandemia? Arthur, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, Leandro. Tranquilo. Pessoal, o último pedido. Mais alguma pergunta, uma dúvida? Bom, já que nós não temos outras perguntas ou dúvidas, sugestões para serem apreciadas aqui, eu quero notificar aqui no chat, está disponível o PIN para todos aqueles que estão participando. Para poder receber o certificado, é necessário acessar o site do CERP. O link está disponível também na descrição com o PIN. Arthur, eu quero imensamente lhe agradecer a sua disponibilidade
o seu tempo, que eu sei que ele, desse estado pandêmico, ainda é menor, né? Assim também eu agradeço a participação de todos que estão aqui aproveitando, bebendo da fonte. Toda a palestra, individualmente, ele sempre tem um conteúdo a mais para ser contribuído e acaba criando uma reflexão muito boa sobre o que nós estamos desejando para o futuro, sob o ponto de vista da formação acadêmica e da formação como pessoa também na sociedade. A partir do momento que nós também refletimos sobre a nossa formação e a pessoa que nós seremos como profissionais e o que nós vamos contribuir para a sociedade, isso impacta diretamente. E após a pandemia, ela vai ficar na história e nós hoje já fazemos parte, alguns com suas lágrimas e outros com suas vitórias. Então, Arthur, eu deixo para você fazer o fechamento e, mais uma vez, e particularmente, eu faço agradecimento para você, tá? Leandro, obrigado pela oportunidade. Ao doutor Leandro, doutor Sobrinho, vou chamar doutor porque eu sei que alguns professores não gostam de chamar apenas pelo nome, mas eu estou falando aqui, né, de uma forma formal, né, que são profissionais que eu admiro, sobrinho, né, que eu já tive a oportunidade também de estudar na mesma instituição. Então, eu agradeço primeiramente ao Fórum pela oportunidade, essa universidade que eu não conhecia, confesso a todos. Eu agradeço pela iniciativa que a universidade está se disponibilizando para a sociedade. Como digamos assim, cidadão, eu apenas também estou contribuindo. Essa minha apresentação, como eu falei no início, ela não fecha, ela não encerra o tema. Eu coloquei esse ponto para que todos nós possamos pensar como podemos ajudar aos nossos irmãos, né? Irmãos de qualquer setor. É um momento de nós nos unirmos, tentar transformar onde nós trabalhamos, onde nós vivenciamos, de alguma forma melhorar a sociedade. Esse é um ponto importante da engenharia, né? Principalmente da engenharia elétrica. Eu vou falando porque é minha área. Então, eu agradeço a todos os presentes, todos. Eu sei que muitas pessoas poderiam contribuir de uma forma, mas entendo que também a questão do tempo, mas eu trouxe o tema para que todos possam refletir. Então, isso é praticamente uma reflexão. Eu considerei a minha apresentação apenas como um bate-papo, eu não considerei como uma palestra, mas essa é a minha contribuição como profissional, primeiramente como cidadão, depois como profissional. Espero que vocês tenham gostado, ou concordado, ou discordado, não tem problema. O importante é que possamos contribuir, nem que seja um pouco. Então, obrigado ao FOB, obrigado ao Sobrinho por ter a paciência de atender os meus telefonemas, né, para poder me instruir, na verdade, desse Google Meet, que, na verdade, eu não tenho um domínio. Então, o professor Sobrinho me explicou, fizemos os testes. Obrigado, Sobrinho, pela oportunidade, pela disponibilidade. Ao professor Leandro, que intermediou, né, que eu pudesse ter esse tempo aqui, e a todos os presentes. Né? Os meus alunos também estão me escutando, as pessoas que eu não conheço, obrigado pela paciência, por me escutar, e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado a todos. Ok, Arthur, muito obrigado. Gostaria de saber se o colegiado de elétrica tem algum aviso a apresentar para a nossa programação da próxima semana. Sim, Leandro. Nós queremos agradecer a participação de todos que ficaram conosco até este momento. Lembrando que na segunda-feira nós temos mais um encontro, às 16 horas, sobre o futuro da aquicultura no oeste da Bahia após a pandemia. E nós contamos com a presença de todos vocês. Obrigada, professor Arthur, por participar conosco e esperamos contar com você, né, numa próxima oportunidade.
e participação em nossos eventos, ou até mesmo da nossa universidade. Bom final de semana a todos e tenham uma ótima noite. Obrigado, Andressa, pela oportunidade. Obrigado. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Diga, professor. Bem, mais uma vez agradeço ao Leandro por, né, intermediar o professor Arthur, que eu já o conhecia, tá bom, mas não tinha o contato, não mantinha tanto contato, e eu gostaria também de agradecer a todos os colegas do projeto Café Elétrico 4, né, ao professor Andressa, que está aqui, ao professor Ademário, Érico, Eduardo, Manuel, Clemilson, Nútia e Estefânia. E agradeço, além do professor Arthur, né, a todos os participantes aqui. Com isso, eu encerro. Uma boa noite a todos e passo a palavra aí ao professor Leandro. Obrigado, professor Sobrinho. Obrigado a todos. Desejo um excelente final de semana. Saúde para todos e uma boa tarde.